Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho e você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição dessa terça-feira, para a gente falar sobre o nosso Vasco da Gama e falar sobre Copa do Brasil, porque o Vasco já conhece o seu adversário na competição e teremos clássico carioca, como você já viu aí no título e na capa desse vídeo. O Vasco vai encarar o Botafogo nas quartas de final da competição. A gente vai falar sobre isso aqui, a gente vai falar das possibilidades do Vasco, a data, onde vai ser o primeiro jogo, onde vai ser o segundo jogo, quem o Vasco pega numa semifinal, caso avance, né? Enfim, tudo o que você precisa saber sobre Copa do Brasil e sobre o noticiário do Vasco da Gama, você encontra aqui nesse vídeo. Então, antes da vinheta rodar, eu te peço o like. O like é muito importante, você ajuda demais aqui o vídeo a ser divulgado para mais vascaínos. E peço também a sua inscrição aqui no canal se você não for inscrito, beleza? Todos os dias tem vídeos aqui no canal Machão da Gama sobre o nosso Vascão e é totalmente de graça, você não tem que pagar nada. A única coisa que eu te peço é essa moralzinha, se inscrevendo, para a gente ficar cada vez mais forte aqui na plataforma. Tamo junto? Então você já deixou o seu like, já se inscreveu, a vinheta rodou agora. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo. Vamos então naquele pique direto para os assuntos, vamos sem enrolação falar de Vasco da Gama e começar falando de Copa do Brasil, porque tivemos hoje pela manhã o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil. E o Vasco vai encarar o Botafogo. Vasco e Botafogo vão se encarar aí nas quartas de final da competição. Eu acho que, tirando o Atlético Paranaense, daqui a pouco a gente vai ver o adversário, né, do Atlético Paranaense, mas tirando o Atlético Paranaense, qualquer outro clube, né, que o Vasco pegasse, o Vasco não seria o favorito. Acho que o Vasco só seria favorito contra o Atlético Paranaense. E contra o Botafogo não vai ser diferente, né? O Botafogo é o favorito, atual campeão brasileiro, atual campeão da Copa Libertadores, vive um momento financeiro e técnico dentro do campo muito melhor, mas é um clássico, né? E no clássico as coisas acabam se nivelando, né? E o Vasco, mesmo nessa fase horrível que vem vivendo e o Botafogo nessa fase boa, o Vasco costuma vencer o Botafogo, principalmente quando o jogo é em São Januário, né? Então, esse ano mesmo o Vasco venceu o Botafogo pelo Campeonato Carioca no estádio São Januário. Ano passado, em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro, o Vasco também conseguiu uma vitória contra o Botafogo. Então, assim, o Botafogo é o favorito, mas não acho que já seja favas contadas, né? Que o Vasco já esteja eliminado. Enfim, é difícil, mas dá para classificar. Vamos então dar uma olhada nesse chaveamento, né, de Copa do Brasil, os confrontos definidos, né, nessa competição. O Vasco vai encarar o Botafogo, o Bahia vai encarar o Fluminense, o Atlético Mineiro vai enfrentar a equipe do Cruzeiro. Então teremos clássico, né? Clássico mineiro, rapaz, nas quartas de final aí da Copa do Brasil, Atlético Mineiro e Cruzeiro. E o Atlético Paranaense vai enfrentar a equipe do Corinthians. As equipes que estão aqui à esquerda, né, são as equipes que vão fazer o primeiro jogo em casa. Ou seja, o primeiro jogo será em São Januário, se a diretoria do Vasco não fizer a maluquice de vender o mando de campo, né? Não acredito que eles vão fazer essa maluquice, espero que não. Então o primeiro jogo acontece em São Januário. A data base é 27 de agosto, então na última semana ali de agosto, antes do jogo contra o Sport, né? O Vasco enfrenta o Sport ali no dia 30 ou dia 31 de agosto, e o jogo da volta, tá, a data base é na semana ali do dia 10 de setembro, lá no estádio Newton Santos. Então o primeiro jogo em São Januário, o segundo jogo no estádio Newton Santos. O vencedor de Vasco e Botafogo vai enfrentar o vencedor de Bahia e Fluminense. Então, é grande a chance de termos um clássico carioca, né, na semifinal da Copa do Brasil. E aí, um carioca garantido já na final. Pelo menos um carioca na semifinal já está garantido, né? Vasco e Botafogo, um dos dois vai passar, um dos dois vai para a semifinal. Do outro lado, temos Bahia e Fluminense. Então, podemos ter um Vasco e Fluminense, caso o Vasco avance para a semifinal da Copa do Brasil. É isso, meus amigos. Lembrando aqui de novo, né, os confrontos: Vasco pega o Botafogo, Bahia pega o Fluminense,
Atlético Mineiro e Cruzeiro, Atlético Paranaense e Corinthians. Vamos que vamos. O Vasco só seria favorito contra o Atlético Paranaense, né? O Vasco é o patinho feio aí da competição, mas como eu disse anteriormente, não dá para a gente já cravar uma eliminação. Jogo é jogado, clássico é clássico. Enfim, primeiro jogo em São Januário, se o Vasco consegue uma vitória no primeiro jogo, vai para o segundo jogo aí tentando segurar o resultado, segurar o empate, enfim. Vamos jogar, vamos ver o que acontece. Mas é claro, né, o foco do Vasco tem que ser o Campeonato Brasileiro, né? Fazer os 45 pontos e escapar da zona do rebaixamento, porque, sinceramente, meus amigos, a situação no Campeonato Brasileiro tá muito complicada, o time não consegue vencer, é uma coisa realmente difícil de assistir. Mas vamos lá, quero a sua opinião. Você acha que dá para passar pelo Botafogo? Comente aqui, a sua participação é muito importante. Meu amigo vascaíno, se liga nesse papo aqui. O que você faria se seu carro ou sua moto sumisse hoje? Você já parou para pensar nisso? Aqui no Rio de Janeiro, infelizmente, todos os dias a gente está sujeito a passar por isso, né? Um roubo, um furto e de uma hora para outra a gente perde o nosso veículo. Além disso, tem aqueles imprevistos, né, do dia a dia. O carro quebrou, furou o pneu, vai precisar de um reboque. E aí, o que você faz? E é por isso que eu afirmo para você: não dá para andar por aí sem proteção veicular. E a Aliança Brasil tá salvando todo mundo aqui no Rio de Janeiro e Brasil afora também. Proteção contra roubo e furto, reboque e assistência 24 horas por dia, até mesmo na estrada, atendimento pelo aplicativo sem depender de ninguém, não tem análise de perfil e, além de tudo, tem um clube de benefícios com farmácia, mercado, oficinas, enfim. Com a Aliança Brasil você fica protegido de uma forma rápida, simples e sem burocracia. Então, se você ainda não tem uma proteção para o seu carro ou para a sua moto, você está dando mole, mas vai parar de dar mole agora, vai parar de andar por aí desprotegido, que é só vir no link que está aqui na descrição e fazer a sua cotação. Pode chamar lá sem responsabilidade para saber se cabe no seu bolso. E fala que veio aqui através do Juninho, através do nosso canal, que você vai ser muito bem atendido, beleza? Aliança Brasil, nossa parceira, e você não vai ficar dando mole aí, né, de andar sem proteção. Vou falar rapidinho aqui sobre o zagueiro João Vitor, tá? Para atualizar, antes de encerrar aqui esse vídeo, porque o Vasco recebeu uma proposta, né, do CSKA, perdão, do CSKA da Rússia, pelo João Vitor, e o Vasco fez uma contraproposta, tá? O CSKA fez uma proposta de 4 milhões de euros para poder levar o João Vitor, e o Vasco fez uma contraproposta pedindo 5 milhões de euros para liberar o jogador. E ainda não teve uma resposta, mas as negociações continuam, e o João Vitor não deve continuar no Vasco, né? O João Vitor realmente deve sair do Gigante da Colina, e o destino deve ser o futebol russo. Eu acho que tá muito sem clima, né, para o João Vitor continuar. Acho que seria bom para ele, bom para o Vasco, bom para o CSKA, que tá querendo um zagueiro. E eu sei que vocês vão me criticar, mas eu acho o João Vitor um bom zagueiro. No Vasco não deu certo, o clima não tá bacana, acho que já não tem mais psicológico para jogar no Vasco, mas eu acho ele um bom zagueiro e sucesso para ele aí na sequência da carreira. No mais é isso, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Essa foi a nossa primeira edição e eu volto hoje à noite com mais informações sobre o Vascão. Tamo junto, se inscreva, deixa o like, valeu!